Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Noronha Podcast. Eu sou a Islane. Eu sou a Maria Clara. E hoje nós vamos explorar uma história de determinação de um conhecido e muito respeitado professor e vereador. Seja bem-vindo, professor Tiago Gomes. Professor Tiago, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Islane, Maria Clara, aos técnicos que estão aqui, Emanuel e Emanuela. Para mim é uma honra enorme poder participar desse projeto tão bem feito e bem produzido aqui pelos alunos, professores. Aproveito a oportunidade para cumprimentar aqui meu amigo Técio, professor Técio. A gente tem uma longa amizade e para mim é uma satisfação enorme poder estar nesse momento aqui com vocês, conversando um pouco e levando um pouco da minha história e também um pouco dos ensinamentos que a gente tem aí durante esse período que a gente trabalha. Certo. Para começarmos, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco sobre a sua infância e se esse período da vida do senhor teve alguma influência nas suas decisões de carreira no futuro que o senhor desejou seguir. Por incrível que pareça, Islane, a minha infância não teve influência nenhuma na minha carreira. Né? Podem pensar assim, o Tiago já nasceu com aquela máxima de que ele seria professor, muito pelo contrário. Né? Eu vivi uma infância tipo uma vida cigana. Né? Minha mãe me criou sozinha, né? Meu pai nos deixou ainda praticamente antes de eu nascer. Né? Questões de relacionamento mesmo entre ele e minha mãe, né? Isso superado muito recentemente por muita terapia, mas graças a Deus eu pude perceber a força que minha mãe teve. Então minha infância, como minha mãe tinha que fazer com que eu sobrevivesse, né, nós sobrevivêssemos, acabamos, minha família é uma família de crediaristas, né, daqueles vendedores porta em porta, e minha mãe acabava acompanhando os seus irmãos aonde ele ia. Né? Então eu nasci em Vitória da Conquista, na Bahia, em 84, dia 14. Próximo dia 14 agora de dezembro, eu vou completar meus 40 aninhos. Né? Então a gente já tem uma longa história aí. Nasci em Vitória da Conquista, mas minha raiz é toda aqui do Parambu. Eu apenas nasci lá, vim para cá e depois retornei para... Vou tentar resumir aqui. Retornei para a Bahia novamente, depois já morei em Minas, morei em Goiânia, morei em outras cidades da Bahia e retornei mesmo para morar aqui no Parambu em 2001 para 2002 que eu vim para morar, e isso já no final da minha adolescência para o início da minha juventude. Mas meus finais de ano eram todos aqui no Parambu, na fazenda Serragem do meu avô, onde eu tenho lembranças incríveis da minha infância. Mas respondendo aqui, de fato, tudo me levava na minha infância a ir para o caminho do crediário. Né? Ir para o caminho do crediário. A virada de chave foi uma oportunidade aqui no Parambu, que eu acredito que nas próximas perguntas a gente vai poder abordar um pouco mais, mas não, a minha infância não teve influência direta na minha profissão. Ok, qual foi o momento em que o senhor decidiu se tornar professor e o que essa escolha hoje significa para o senhor? Pronto, aí é onde começa a virada de chave. Né? Eu concluí o meu ensino médio ali no antigo Vigílio Távora, onde hoje é a sede da Secretaria Municipal da Educação. Né? E quando eu concluí, meu primeiro vestibular, eu retornei à Bahia, fiz o vestibular para Engenharia Civil como primeira opção. Na época o Enem não, isso em 2003, né, para 2003, quando eu concluí. O Enem não era utilizado como porta de entrada, como hoje a gente tem o SISU, o ProUni. Então eu fiz o vestibular na Universidade Estadual da Bahia, lá em Vitória da Conquista, mas não logrei êxito. Né? Minha primeira opção era engenharia e minha segunda opção era direito. Né? Não logrei êxito no vestibular, mas logo após retornei ao Parambu e
naquela época, se eu não me engano, o governador era o Lúcio Alcântara, eles estavam tentando expandir os cursos de licenciatura no interior do Ceará, né, de uma forma pontual. Então veio para o Parambu 2 turmas, uma turma de matemática e uma turma de língua portuguesa. Como era uma universidade, que era a UES, a Universidade Estadual, eu me propus a fazer o vestibular, passei por incentivo da minha atual esposa, Adileian, né? Passei no vestibular, comecei a cursar e nisso eu comecei a trabalhar no Francisco Alves Teixeira, em 2004, que vai completar 20 anos, ou 2005, que vai completar 20 anos agora no próximo fevereiro de 2025, serão 20 anos de educação, trabalhando assim diretamente com escolas. Então, no ano de 2005, comecei como digitador no Francisco Alves Teixeira, comecei a conhecer o universo da escola e comecei a cursar a licenciatura plena em matemática no prédio da Mãe Betinha, aos finais de semana, né? E também as aulas EAD. A gente tínhamos excelentes profissionais que vinham de Fortaleza dar aula para a gente. Era uma turma que, dentre eles, vários são profissionais da nossa rede, tanto da rede municipal como da rede estadual. Nós temos colegas meus de faculdade, o Anísio, que é coordenador aqui, era meu colega, Tibica, Paulo Tadeu, Paulo Jorge, todos são profissionais de excelente qualidade, dentre outros. Não vou citar nome, era uma turma de quase 40 alunos, né? Então eu acabo esquecendo de alguns. Mas a porta abriu para a área de professor exatamente nesse contexto, né? Eu comecei a trabalhar em uma escola como digitador, comecei a ver o universo e surgiu a oportunidade de ser professor no ano de 2006. Né? Foi minha primeira turma de 9º ano no Francisco Alves Teixeira. Então eu tive esse foi o caminho que abriu. Então eu digo a todos que eu não escolhi minha profissão. Deus escolheu a profissão para mim, né? Ele que me levou a me tornar professor, né? Então eu sou professor por amor, né? A minha infância não estava me levando, mas aí quis Deus, né? Que eu tivesse essa oportunidade aqui no nosso município, que não era fácil, né? Uma universidade num município pequeno como o nosso naquela época. E aquela época parece tão distante, né? 2004. Então, nossa turma foi a primeira turma de licenciatura em matemática da região dos Inhamuns, né? Então, a gente teve uma colação de grau bem interessante em 2009. E eu sou grato a Deus por toda essa oportunidade. Então, iniciei minha carreira dessa forma, né, na educação do nosso município. A educação caiu como um presente para o senhor, né? Exatamente. Falando agora um pouco da segunda etapa da carreira do senhor, né, na política, como o senhor vê a educação e a política caminhando juntas? É uma pergunta bem interessante, né? Uma pergunta bem interessante. Dando continuidade, a política, ela está no nosso cotidiano. Nós somos um ser político por natureza, né? Querendo ou não, tudo que a gente faz é política, né? Quando você decide ir para um determinado emprego, quando você decide uma determinada ação para a sua vida, quando você escolhe algo para você, você trabalha a política todos os dias. Então não tem como desmembrar, né, a política do nosso cotidiano. Ele está no nosso cotidiano. E a política surgiu a partir do momento em que eu vi a necessidade de ajudar a educação ainda mais, né? Quando eu estive primeiro diretor da profissional, da escola profissionalizante, eu fui o primeiro diretor lá em 2012, qual eu tive a oportunidade de ter excelentes colegas de trabalho, inclusive o Técio foi um dos primeiros professores lá da área de TI, lá na escola profissional, né? E quis também que eu estivesse diretor aqui da Ana Noronha,
né? Fui diretor de escolas do município também, coordenador de escolas do município. E em 2013, a gestão da atual prefeita Keile Noronha me convidou, diante de todo o trabalho que eu vinha realizando, a estar secretário da Educação do nosso município. Estando secretário da Educação do nosso município, a gente teve um contato direto com as demandas da educação municipal, estadual, e eu acabei vendo que eu poderia contribuir de alguma forma também dentro da política de forma direta, né, como um cargo eletivo. Então, me candidatei em 2016, foi minha primeira candidatura, e logrei êxito. Graças a Deus, Deus permitiu que em 2016 eu fosse eleito vereador, e estou aí na batalha, né? Porque vereador a gente está. Vereador não é jamais ele tem que ser considerado um emprego, né? Ele é um cargo onde nós estamos, né, momentâneo, assim como um diretor de escola, assim como um secretário de educação. O que eu sou mesmo de essência é ser professor, porque aquilo ali eu conquistei, eu tenho meu diploma. Apesar que uma eleição nos referenda a representar a população, mas a gente tem uma responsabilidade que ali é momentâneo, vai passar. Faça o seu melhor, né? E assim foi que eu entrei na política. A educação foi que abriu as portas para mim, tanto financeiramente falando. Graças a Deus a gente tem uma vida razoável, né? Dentro de um padrão de vida de classe média, e também no tocante ao crescimento profissional, né? Tudo foi através da educação, né? A educação transformou minha vida, né? Eu sempre estudei em escolas públicas, né? Minha mãe nunca teve condições de colocar numa escola particular, sempre foi em escola pública. Ela batalhou bastante. Alguns momentos eu quis desistir para ir para o crediário, mas quis Deus que eu não desistisse, né? E hoje estou aqui já no terceiro mandato, né? Eu vou para o terceiro mandato e trabalhando também na educação para contribuir aí ainda mais com a educação. E realizei um sonho, né? Um sonho que se concretizou ontem. Nós tivemos o primeiro vestibular da primeira universidade pública do Parambu, né? Ontem. E eu fico muito feliz de poder ter contribuído de forma direta para essa conquista, que eu espero que seja o primeiro passo para a gente poder concretizar a universidade pública aqui no município de Parambu e trazer ainda mais, se Deus quiser. É uma conquista tanto aqui para a nossa região, para a nossa educação, sim, não é? Sim. Imagino que para o senhor deve ser um passo muito importante vendo isso acontecer, a primeira universidade pública no Parambu. Acredito eu, pelo menos, que deve ser uma conquista e tanto ver isso de perto, né? Sim, foi uma conquista que levou tempo, né? Eu e o prefeito, nós tivemos, inclusive eu acho que ele já esteve aqui também, nós tivemos muitas visitas às universidades, buscando um campus. Mas, como nós temos campos próximos, como o da UES de Itauá e tudo, dificultou a vinda de um campus. Então, a gente foi buscar a Universidade Aberta do Brasil, onde eu acabei ganhando um relacionamento estreito com o atual reitor, né, e reitor reeleito da Universidade Estadual, Dr. Idel Brando, que hoje a gente eu tenho um contato direto com o reitor da UES, também com os que são responsáveis pela Universidade Aberta do Brasil, né? A gente fica feliz. Equipamos a sede da secretaria para receber esses primeiros cursos, né? Que é um bacharelado em Ciências Contábeis, Matemática em licenciatura, História licenciatura, né? Então a gente fica muito feliz na perspectiva de que no futuro a gente possa conseguir sim um campus aqui para o nosso município. É o primeiro passo, né? E uma forma de eu contribuir, deixar um legado também para a nossa sociedade, para essa juventude
que agora aqueles que não têm condições de cursar fora do Parambu, ou que muitas vezes os pais não querem que saia, têm a oportunidade de fazer um vestibular aqui e poder cursar a sua universidade pública, né, gratuita, aqui no nosso município. E já que a gente está falando nesse assunto, eu gostaria de saber o que o senhor espera sobre as futuras gerações, da questão da educação das futuras gerações em Parambu. Outra excelente pergunta, é uma pergunta que me deixa muito preocupado. Não por conta das nossas estruturas. Eu fico preocupado com a atual geração, né, no sentido da busca que vocês jovens têm pelo conhecimento. Minha geração é uma geração que não tinha as telas como apoio. E hoje a gente tem a influência. Vocês veem que o que a gente fala hoje aqui através de um podcast, ele pode ser visto por qualquer lugar no mundo, né? Isso tem um lado positivo, muito positivo, mas também tem um lado super negativo também, no tocante que a juventude, que se esconde muito atrás da tela, não tem uma perspectiva de futuro que eu desejava que eles tivessem, né? Que os jovens tivessem. Hoje nós temos muitas oportunidades, vocês têm muita oportunidade. Eu digo eu porque eu resolvi voltar a estudar também, fazer uma segunda graduação, e essa totalmente EAD por conta do meu trabalho. Eu não tenho tempo de fazer mais um estudo presencial. Mas a geração de vocês, elas têm nas mãos um mundo, só que muitos não sabem utilizar. Então eu desejo muito que essa nova geração possa saber utilizar essa ferramenta da forma adequada. Eu não estou dizendo que o entretenimento não é importante, que Instagram não é importante, TikTok não é importante. Ele só não deve ser prioridade. E muitas vezes jovens estão tornando essa ferramenta, esse tipo de entretenimento em prioridade, que no futuro pode custar caro, né? Porque vê muitas vezes gente ganhando dinheiro através dessas ferramentas, só que é como jogador de futebol. De 1 milhão de jogadores, às vezes 100 se destaca. De 10 mil, às vezes 1 se destaca. Então a gente não pode esquecer da educação formal também, de aliar essas ferramentas à nossa educação formal. Eu sinto muita falta de perspectiva hoje da nossa juventude. Então, aproveitando esse podcast, levar a mensagem, né? Eu espero muito que os jovens possam criar estratégias para que eles tenham um futuro brilhante, através dessas novas tecnologias, né, que dá para harmonizar, como vocês estão fazendo aqui. Nossos profissionais da educação aqui do município de Parambu são profissionais excelentes, né? Nós temos escolas com níveis muito bons, tanto de infraestrutura como também de equipamentos. Veja que nós temos 3 escolas padrão FNDE de nível médio, né? Nós estamos reorganizando também o ensino fundamental para dar uma melhorada nesse sentido. Então, eu espero muito que o futuro da nossa juventude, porque eu incluo também meus filhos, né? Eu tenho um jovem de quase 16, completa 16 agora em janeiro. A Sofia, minha filha mais nova, completa 11 amanhã, né? Dia 10 de dezembro. E eu quero muito um futuro que eles possam
ter tranquilidade, aprender com tranquilidade, né? E principalmente ter objetivo, né? O que me preocupa na juventude de hoje é a questão da perspectiva, de vocês terem, quando eu falo vocês, são todos os que estão nos ouvindo através desse podcast, terem perspectiva de futuro, né? De terem objetivos, e pode ter certeza que se estudar, se almejar, se esforçar, pode ter certeza que vocês vão conseguir, sempre dando o seu melhor, sem desistir, só não pode desistir. Então eu desejo muito que o nosso município, os jovens do nosso município possam crescer cada dia mais. Como jovem dessa geração, eu posso dizer que as tecnologias, elas encantam muito. É tudo muito bonito, tudo muito novo. Às vezes a gente acaba esquecendo que realmente deveria importar. Nosso futuro, a nossa educação, as palavras do Senhor são inspiradoras e muito motivadoras para nós que queremos buscar na educação um futuro melhor e um futuro digno. Bom, e eu gostaria agora de agradecer a presença do Senhor por ter me dado essa honra dessa entrevista maravilhosa. O Senhor trouxe pontos de vista muito bons para nós enxergarmos a educação da nossa cidade, do nosso município. Eu gostaria de agradecer pela presença do Senhor. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para levar essa mensagem, né, de incentivo, né, a toda a população, não só apenas aos jovens, né? Nós vivemos um momento difícil, né, no âmbito político, né, em todo o mundo, não apenas no Brasil. É um momento delicado, mas que eu acredito que com a gente tendo um discernimento, né, sabendo ouvir também, é importante isso, é importante saber ouvir e respeitar. Haja vista que hoje, às vezes, o certo não parece certo e o errado não parece errado, né? Veja a polêmica aí da janela do avião, né? Interessante aí como essa situação gerou uma comoção que, se fosse há 10 anos atrás, ninguém nem iria imaginar que tivesse acontecido. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente faz e fala, mas nós também temos que saber lidar e nos posicionar, né? Vocês devem se posicionar. Quando vocês falaram, por exemplo, em política, os jovens também precisam participar da política ativamente, né? Ativamente avaliando como é que as pessoas, aqueles que nos representam, estão agindo, né? Vocês precisam, a juventude precisa, porque são representantes de vocês também. Então, quando vocês têm esse cuidado de estar avaliando também as pessoas que representam a nossa sociedade, e com discernimento crítico, não na crítica por criticar, mas a crítica para construir, né? Então é importante que vocês também, jovens, tenham esse discernimento de acompanhar, né, o que a política, o que acontece na política no nosso cotidiano, para, a partir do que vocês avaliarem, vocês tirarem suas próprias conclusões. Porque, como eu disse, as redes sociais muitas vezes traz os seus viés e às vezes não é o correto. Por isso que eu não sou a favor de ideologia, né? À direita, esquerda, centro, eu não concordo muito com isso, né? Ainda da Revolução Francesa. Eu sou muito a favor do que é correto, né? Então, vai ter o que é bom em várias direções, seja ela para a direita, para a esquerda, para o centro. Então, para ter esse discernimento, é necessário acompanhar, é necessário estudar, é necessário ouvir, é necessário ponderar tudo aquilo que vocês veem e vocês tirarem a conclusão do que é que vocês pensam que é bom e o que é ruim. A partir disso. Então, a juventude vai ser nosso futuro, é quem vai cuidar de mim daqui a
há 30 anos, né? Vocês é que vão estar à frente daqui a uns dias da política. Então, para que esteja à frente, tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado, e para isso tem que estudar bastante. Então, agradeço esse convite. Para mim é um prazer enorme estar nesse ambiente de educação que eu vi nascer, né? Que eu vi ser construído a partir de tijolinhos. Acompanhei, porque eu estava professor do Virgílio Távora quando os primeiros tijolos foram colocados aqui na Ana Noronha, assim como eu vi a construção da profissional, né? Então, para mim é um prazer enorme vir falar da educação, e estou à inteira disposição de vocês para outros convites, para falar sobre outros assuntos, né? Se quiser falar de futebol, se quiser falar de qualquer outro assunto, eu sou muito curioso. A curiosidade também é importante, é bom falar. O curioso no sentido não de curiar, mas o curioso no sentido de querer saber por quê. Por que assim? Por que isso funciona assim? Por que tem que ser assim e não assim? Esse é o tipo de curiosidade, não curiosidade para saber da vida alheia, mas para saber por que as coisas acontecem. Então, eu sou muito curioso no sentido de querer conhecer. Então, para mim é um prazer, né? E estou à inteira disposição para quando vocês precisarem debater sobre qualquer assunto, vocês podem contar comigo, tá bom? Muito obrigada. Eu acredito que muitos assuntos que talvez muitas pessoas tivessem dúvidas foram muito esclarecidos, então muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Maria Clara, Islane, pelo convite, professor Técio, Emanuele, que estão aqui na técnica. E esse projeto aqui, eu acredito que ele foi um marco para a escola, primeiro, né? E agora para a sociedade parambuense, né? Que pode, através dessa ferramenta, desse podcast, conhecer diversas pessoas que contribuem para a nossa sociedade, né? E eu acredito que vocês ainda têm um universo de personagens, de pessoas para dar continuidade a esse trabalho ao longo dos anos, podem ter certeza. E às vezes os mesmos personagens podem contar mais de uma história, né? Então, sucesso, né? Sucesso para vocês, sucesso para a equipe, e sucesso também na vida de vocês, né? Na vida estudantil, que está próximo de se encerrar em 2025, vocês fazem o 2º ano, e sucesso no futuro aí, sejam 2 belíssimas profissionais, um belo profissional e outra bela profissional que está ali cuidando da técnica. E um abraço ao professor Técio, a todos os profissionais aqui da Escola Ana Noronha, à diretora Edgleuma, aos coordenadores, né? Edgleuma tem uma história de vida comigo, né? Que daria um podcast ainda de mais um tempo, né? Uma amiga que eu levo no coração, né? Então a gente fica feliz de poder contribuir com esse projeto. Então, muito obrigado. A gente que agradece. E a vocês ouvintes, muito obrigada por terem nos acompanhado nesse episódio. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar o episódio e também nos seguir no Instagram. E até o próximo episódio.